Na verdade, assim, o medo foi algo assim que nunca trombou comigo, pra falar a verdade, porque isso daí, se tem uma coisa assim que eu não sei, minha mãe ainda falava assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai contratar mais 10 pessoas de uma vez? Eu falei, vamos ver o que dá, vamos contratar. E aí eu lembro que eu lavei meu rosto, entrei pra dentro, coloquei um sorriso no rosto pra ninguém perceber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu entrei, meu telefone tocou. E aí era a notícia que eu precisava para poder continuar, para ter um fôlego a partir daquele momento. É muito gratificante saber que no meu sonho, as pessoas que estão ali podem realizar os sonhos delas. E eu fico muito feliz, eu acho que é o que tudo faz sentido na minha vida. Meu nome completo é Larissa Fernanda Vicky Maia Ushiro. Tenho 25 anos e sou empresária. Eu trabalho no ramo de telemarketing, né? Nós temos uma empresa. Atualmente a gente trabalha com um produto de empréstimo consignado e faz 9 anos que surgiu a empresa. E surgiu assim, eu comecei a trabalhar, na verdade, em um call center há quase 10 anos atrás, e essa empresa faliu. E diante dessa situação, aí eu comecei a conversar com a minha mãe, com os meus pais, me apoiaram muito. E aí a gente resolveu tentar. E aí a gente começou na lavanderia da nossa casa. Era uma mesa assim, eu e apenas uma colaboradora. E nós ficamos por 3 meses trabalhando dessa forma. E aí foi quando, dali 3 meses, a gente conseguiu alugar um espaço. Esse espaço era junto com a minha prima, né? Então de noite ela utilizava para ela dormir e de dia a gente utilizava para trabalhar. E era assim, 4 colaboradores apenas naquela época. E aí a gente passou por essa situação de que o nosso box, né, a baia que todo mundo conhece de um call center, era uma mesa de bar. Eram 4 mesas de bar. Eram 4 mesas de bar. E aí a gente ficou por quase 1 ano trabalhando dessa forma, com a equipe, com 4 colaboradoras, 2 delas trabalham comigo até hoje. Então assim, depois de 1 ano a gente alugou um espaço maior, que aí foi quando a gente foi ter nosso principal espaço, né? Os box, as baias, as cadeiras, né? Tudo formal mesmo. Na verdade assim, o medo foi algo assim que nunca trombou comigo, pra falar a verdade, porque isso daí, se tem uma coisa assim que eu não sei, minha mãe ainda falava assim, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai contratar mais 10 pessoas de uma vez? Eu falei, vamos ver o que dá, vamos contratar. E aí eu nunca tive medo assim de investir na empresa, porque aquilo ali pra mim sempre foi assim, o principal motivo da minha vida, sabe? A empresa, os colaboradores, a equipe. Então assim, tudo que eu faço, cada passo que eu dou, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, sempre foi tipo pensando na equipe. Se eu fizer isso, o que vai influenciar na equipe? Então eu sempre tenho esse pensamento de colocar elas ali, o pessoal, em primeiro lugar. E foi algo assim que eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço. Não posso negar. Eu morei até os 11 anos no sítio, né? A gente morava lá no bairro Lagoa Azul, com os meus pais e os meus avós, né? A minha família praticamente veio toda do sítio, é toda sitiante, né? E aí, na época, meu pai tinha uma chácara lá, na Lagoa Azul, aonde ele tinha essa plantação de limão. Tinha uma plantação de laranja quando eu nasci, minha mãe conta, e aí teve uma situação que eles cortaram, né? Todos os pomares. E aí ficou só a terra, não tinha do que sobreviver, né? Aí foi onde os meus pais enfrentaram as primeiras dificuldades. E aí, a
após esse momento, após alguns anos, né, eles começaram a plantação de limão na chácara, com a ajuda dos meus avós. E aí foi crescendo, aí eu fiquei até os meus 11 anos de idade morando, né, no sítio. E aí eu sinto falta até hoje, porque eu gosto muito. Mas aí a gente veio para a cidade, eu ajudava minha mãe, aí minha mãe arrumou um serviço e o meu pai trabalhava por conta, até que ele resolveu vender a chácara e comprar uma casa para os meus avós, para morar aqui na cidade também, perto da gente, né. Eu lembro que quando a gente veio, né, que a minha mãe trabalhava nesse serviço, ela tinha 2 horários, das 10 da manhã às 2 da tarde, aí ela voltava para casa e depois era das 6 da tarde às 22 da noite. E aí eu me recordo que o meu pai nessa época, ele ia trabalhar todos os dias ainda no sítio, ele ia e voltava, a gente já morava na cidade nessa época, né. Eu comecei a fazer faculdade, mas totalmente fora da área, pedagogia, eu comecei, mas eu tranquei a faculdade, porque foi uma época muito difícil, né, na minha vida. Foi uma época que eu já tinha empresa, na época eu tinha 2 unidades, né, uma aqui na cidade e outra fora. E era muita coisa, assim, era empresa e eu me dedicava muito à empresa. Eu sempre coloquei a empresa e as pessoas ali em primeiro lugar da minha vida, sempre foi assim. E aí eu lembro que eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Eu tinha uma personalidade naquela época totalmente diferente da personalidade que eu tenho hoje. Mas foi uma época que eu precisei fazer um acompanhamento, que eu tive, assim, um começo de uma depressão. Aí eu comecei a tomar vários medicamentos e eu lembro que tudo isso, no final de ano, todos os meus familiares estavam na minha casa, eu namorava ainda na época, e eu lembro que eu não conseguia levantar da cama, eu simplesmente estava dopada, eu não conseguia levantar, eu tentava abrir o olho, tentava acordar, mas por conta dos medicamentos eu passei o Natal e o Ano Novo totalmente de cama. E aí foi quando virou o ano que eu conversei com a minha mãe, com o meu pai, e falei, não, eu não preciso disso, eu não vou tomar esses medicamentos mais, e eu tomei a decisão na minha vida de jogar todos esses medicamentos fora. Todos esses medicamentos fora. E aí eu lembro que a partir daquele momento, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daquele momento ali foi quando eu me tornei uma outra pessoa. Eu era uma pessoa, assim, muito mais estressada, muito mais preocupada. E a partir daquele momento, eu passei a ser uma pessoa, assim, muito mais calma, muito mais compreensiva, muito mais grata por tudo. Eu sempre acreditei em Deus, sou muito grata por tudo, cada segundo da minha vida, cada passo, por cada colaborador, por cada momento que a gente já passou lá na empresa, que não é fácil, né? Sempre tem obstáculos, sempre teve, sempre vai ter, isso não vai mudar, né? Mas assim, eu sempre tive muita fé em Deus e eu acho que isso também me ajudou muito. E a partir daquele momento ali, eu comecei a ser mais grata por tudo, por cada situação, por cada pessoa, até mesmo nos momentos difíceis, né? Eu sempre falava para as meninas, a gente tem que ver o lado bom, tudo tem um lado bom. E isso era algo que sempre me motivou muito, ver o lado bom de toda a situação. Então, se eu tinha passado por aquela situação e eu consegui dar um basta naquilo, é porque era possível. Então, assim, se diante de uma situação dessa foi possível eu dar a volta por cima e mudar a minha personalidade, mudar os meus pensamentos, muitas outras coisas é possível. É possível também. Assim, a gente sempre falava, né? Porque a gente já passou por várias situações, mudanças, né, do produto que a gente trabalhava, mas sempre do mesmo formato, né? Através do call center. E eu lembro que faz um pouco mais de um ano, mais ou menos um ano, que a gente passou por uma situação bem complicada,
que foi por conta da pandemia. Praticamente 90% dos nossos colaboradores se contaminaram, né, com Covid, e a gente ficou quase um mês com a empresa fechada. E assim, já estava uma situação financeira muito complicada, já vinha tudo muito complicado. E ainda mais com a empresa fechada, uma empresa que depende de produção, né, foi muito difícil. E eu lembro que teve um mês que estava muito complicado, extremamente complicado, a questão financeira da empresa. E eu lembro que a gente sempre falava, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Eu falava. E a gente, esse era sempre o nosso lema. Quando acontecia alguma coisa, assim, que era difícil, alguma crise, alguma dificuldade, a gente sempre falava, não, nós somos as queridinhas de Deus, eu ainda falava. Nós estamos aqui até hoje. Faz 9 anos já, né, que a gente tem um call center. Então, sempre que Deus fechar uma porta é para abrir uma janela. A gente sempre brincava dessa forma. E teve um dia que a gente não viu, assim, uma saída. Foi uma situação muito complicada porque foi muito difícil encarar essa realidade. E foi, assim, uma das primeiras vezes que eu cheguei, assim, a pensar que não ia ter mais jeito, que eu ia ter que fechar a empresa. E eu sou muito apegada, assim, não em relação à empresa em si, mas aos colaboradores. Então, assim, sempre me coloquei muito no lugar das pessoas. E passar por uma situação financeira difícil, eu sei que poderia atingir os colaboradores. E isso era, assim, o que eu mais temia, né? E eu lembro que quando a gente passou por essa situação, há um ano atrás, eu falei assim, pensando comigo mesma, né, ainda comentei, falei assim, o que tá acontecendo que dessa vez tá demorando tanto? Conversando em voz alta, assim, com Deus, lá no fundo da empresa, o que tá acontecendo que tá demorando tanto para abrir a janela? A gente sempre espera por essa janelinha, por que agora não tá abrindo? E aí eu lembro que eu lavei meu rosto, entrei pra dentro, coloquei um sorriso no rosto pra ninguém perceber o que estava acontecendo. Aí eu lembro que eu entrei, meu telefone tocou. E aí era a notícia que eu precisava para poder continuar, para ter um fôlego a partir daquele momento. Assim, a minha maior alegria, minha maior gratidão mesmo é poder ver que através do meu sonho, do que eu amo fazer, a gente vê que outras pessoas conseguem realizar os sonhos delas também, de certa forma, trabalhando ali com a gente. Porque eu tenho muitos colaboradores que conseguiu comprar casa própria, trabalhando ali com a gente, comprar carro, realizar seus sonhos, viagens e assim, tirar carta, né, tirar habilitação. Então assim, eu vejo que cada conquista delas, que é através dali da empresa, de certa forma, eu sou muito grata mesmo, eu fico muito feliz. É muito gratificante saber que do meu sonho, as pessoas que estão ali podem realizar os sonhos delas. E eu fico muito feliz, eu acho que é o que tudo faz sentido na minha vida. Sabe, diante de tudo isso, desses 9 anos, eu conquistei muita coisa através dali. E eu dou valor a tudo, eu sou grata a tudo mesmo, até algo que eu compro, sabe, um móvel, qualquer coisa que eu comprar, eu sempre agradeço, porque é dali, né, que saiu tudo, todo o meu sustento. Eu casei, né, eu construí a minha casa e foi, tipo, graças a tudo isso, né, esses 9 anos de luta, batalha, porque empreender não é fácil. Sempre tem obstáculos, sempre vai ter, e só depende da gente querer fazer dar certo. O que nos trouxe esses 9 anos foi a persistência, que foi algo que a gente sempre persistiu muito mesmo. Para você ter noção, a gente ficou 1 ano trabalhando com um produto que não dava retorno. Começou a dar retorno depois de 1 ano, que foi quando a gente começou a entender
do produto, a gente começou a abrir mais leques ali sobre aquele segmento. Então, assim, eu acho que é a persistência, a esperança que se renova, né, todos os dias, que se renova de amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai dar certo. Não, a gente está conseguindo, é devagarzinho que se chega lá. E eu acho que foi uma das principais coisas, a persistência, a esperança, a dedicação. E acho assim, fazer o que a gente gosta, né? Que nem eu ali, não é pelo dinheiro, não é pela empresa em si, ter um CNPJ, ser empresária, não é por isso, é muito mais do que isso. É a equipe em si, né? As pessoas em si, é saber o que a gente pode fazer na vida das pessoas através da empresa. Então, vai muito além. Isso é graças assim, a todo o apoio que eu tive, né? No começo, aos meus pais, à minha família, ao meu esposo, que me apoia muito. Então, assim, aos colaboradores, a equipe da gestão. E acho que é por eles que eu não desisto.